A paz do Senhor, queridos adolescentes, vamos começar mais uma EBD da Sala dos Adolescentes. Espero que vocês estejam preparados, vocês já sabem, precisamos estar com a nossa revista sempre em mãos, a nossa Bíblia, para que possamos ter uma boa aula de EBD. Quero iniciar esse tempo aqui também pedindo a vocês que estejam sempre atentos a estarem mandando os seus relatórios, né? Nós precisamos dos relatórios para podermos registrar a sua presença na nossa EBD. E também que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo, possa estar mandando os vídeos da EBD para os seus amigos, para os seus parentes, para que a palavra do Senhor também possa chegar à casa de outras pessoas. Amém? Vamos iniciar a nossa EBD. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos por tudo o que o Senhor tem feito. Abençoe os nossos adolescentes, abençoe esta aula, Senhor. Fale aos nossos corações. Somos necessitados, ó Pai, de sermos guiados por Ti. Em nome de Jesus, amém. Adolescentes, nesse início de aula, nós precisamos separar também esse tempo para que você possa ofertar a casa do Senhor. Você pode estar ofertando pelo Pix, pelo PicPay, pelas contas da igreja, ou quando você vier à igreja pessoalmente, você pode estar ofertando a casa do Senhor. Nós já aprendemos, né, adolescentes, que a oferta ela também faz parte da nossa adoração. Amém? Vamos começar a nossa aula? Abra sua revista na 5ª lição, que tem o título Padrões Sociais de Beleza. O nosso textuário está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos ler? Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Vamos ler mais uma vez para ficar bem gravado no nosso coração? Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. O objetivo da nossa lição é conscientizar de que a mídia influencia os nossos padrões de beleza. Mostrar como construímos nossos conceitos de belo e de feio e compreender que os padrões de beleza de Deus são contrários aos nossos, ou seja, são contrários àqueles padrões que são nos apresentados. Os padrões de beleza, adolescentes, em nossa sociedade são subjetivos e muito pessoal de cada cultura. Cada padrão de beleza vai depender do local e também da época. Nós sabemos que os padrões de beleza que tinham na Bíblia, nos tempos bíblicos, são bem diferentes dos padrões de beleza que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a cultura antiga é uma cultura que é bem diferente da nossa cultura. Então, aquilo que eles aprendem que é belo é bem diferente também daquilo que nós aprendemos que é belo. É preciso entender que a sociedade adolescente ela está em constante mudança. E também os seus padrões de beleza estarão em constante mudança. Será que os padrões de beleza de hoje são os mesmos padrões de beleza de que Deus quer que nós sigamos? Será que os padrões de beleza de hoje é o mesmo padrão de Deus? Será que é isso que Deus quer que nós sigamos? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o rei Saul. O rei Saul ele foi o primeiro rei de Israel e ele foi escolhido pelo povo.
Como que o povo escolheu? Quando o povo, você pode acompanhar na revista, adolescente, quando o povo decidiu escolher um rei por conta própria, eles escolheram Saul, homem alto e forte. A escolha era segundo os seus padrões sociais de beleza, adolescentes. Então, o povo de Israel quer escolher um rei e eles, então, entendem, de acordo com aquilo que eles aprenderam, de acordo com aquilo que chamava a atenção deles, um homem alto e forte para ser o seu rei. E aí, este homem, embora ele tivesse o padrão de beleza que o povo de Israel aprovava, embora a aparência dele era uma boa aparência para a época, o coração dele não agradava a Deus. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, depois vamos ler versículos 6 e 7. Você abre a sua Bíblia, na Bíblia, quem tem a Bíblia McCheyne, na página 926. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1, depois o versículo 6 e 7. Vamos ler? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Saul não agradava a Deus, o coração de Saul era sondado por Deus, e Deus via que aquele coração não era um coração verdadeiramente belo. Embora a aparência de Saul era uma boa aparência, que chamava a atenção, uma aparência imponente, porque a Bíblia fala que ele era alto e muito alto. E depois nós vamos falar sobre isso também. Então, adolescente, ele era um homem que chamava a atenção pelo seu porte físico e pela sua beleza. Era um rei imponente, mas este rei, ele não agradava a Deus. Para Deus, a beleza que tanto importava para os homens, para Deus isso não significava nada. O que Deus estava olhando era o coração de Saul. Então, Deus manda Samuel buscar dentre os filhos de Jessé um rei que Deus iria se agradar dele. Então, olha só, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Saul é que diz isso quando ele vê Eliabe. Ele acha que Eliabe é um homem capacitado para ser um rei. Ele acha que Deus vai escolhê-lo pela aparência. Mais uma vez, adolescentes, as aparências enganam. Nós temos que estar sempre atentos a isso. Nem todo rosto bonito quer dizer que tem um bom coração. Precisamos estar atento a isso, precisamos estar sempre pedindo a Deus, você adolescente que está crescendo, desenvolvendo, você sempre deve pedir a Deus discernimento, para que você possa sempre estar em boas companhias, pessoas que têm um coração que agradam a Deus, que andam segundo a vontade de Deus. Procure sempre pessoas assim. Porém, o Senhor disse a Samuel, versículo 7, não atentes para a sua aparência, olha só, adolescentes, nem para a grandeza da sua estatura, porque ele era alto, porque o tenho rejeitado. Então Deus rejeitava. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. É isso que nós vemos, adolescentes. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, adolescentes, embora a sociedade, a mídia tem
colocado para nós uma beleza que é baseada no consumismo, aonde para você ser belo, você precisa consumir muitas coisas, você precisa comprar muitas coisas, você precisa passar horas na academia, você precisa passar horas em um salão de beleza, você precisa gastar muito para caminhar para essa beleza, para esse padrão de beleza ditado pela mídia, porque a mídia é que dita o padrão de beleza da nossa sociedade, através das mídias, né? A gente vê muito isso nas atrizes, nos atores de filmes. Nós vemos muito isso, um padrão de beleza que é nos imposto através das imagens, e muitas vezes as pessoas têm perseguido esses padrões de beleza, e muitas vezes essas pessoas caem em depressão, em tristeza, porque não conseguem alcançar o padrão de beleza que é ditado pela mídia. E nós precisamos ter atenção a isso, adolescentes, porque ele é um padrão artificial. A Bíblia nos fala que a beleza do jovem está na sua força, na sua juventude, e dos idosos nos seus cabelos grisalhos. Então há tempo, adolescentes, para tudo. Quando somos jovens, Deus nos dá a beleza da nossa força, da nossa capacidade de fazer as coisas com ânimo, com garra, com vontade. Vocês devem fazer tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas também, adolescentes, quando o homem chega à velhice, a experiência dele, os seus cabelos grisalhos, que significa a sua experiência, essa experiência, adolescentes, ela é usada também para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ela deve ser usada para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então Deus já nos deu a beleza. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E Deus nos criou belos. Deus nos criou belos. Nós não precisamos seguir incansavelmente atrás de uma beleza que não iremos conquistar, gastando muitas vezes dinheiro, gastando muitas vezes um tempo que nós não temos. É claro, adolescente, que a revista também não nos ensina que nós não devemos nos cuidar, nós não devemos nos alimentar bem, nós não devemos praticar exercício, nós sim, devemos sim buscar nos alimentar bem, procurar praticar um exercício. Isso faz bem para o nosso corpo, isso faz bem para a nossa vida. Vocês devem praticar exercício físico, vocês devem se alimentar bem, procurar isso na vida de vocês. Mas isso não deve ser o objetivo da vida de vocês, não deve ser o centro da vida de vocês. Quem deve ser o centro da vida de vocês é Cristo. Cristo deve estar no centro da vida de vocês, deve ser o alvo de vocês. E preste bem atenção, Samuel, ele também aprende com isso. Samuel, ele aprendeu que não se deve julgar as pessoas pela aparência, pois o que importa para Deus são os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Vocês sabem que passa todos os filhos de Jessé por Samuel, e nenhum deles é aprovado. Até que Samuel pergunta se tem mais um filho. Ele diz que tem mais um filho, que é um pastor de ovelhas. Um jovem adolescente. E esse jovem adolescente, ele trabalhava com as ovelhas, ele pastoreava as ovelhas, e Deus estava ali ensinando a ele. E, como eu disse para vocês, nós devemos fazer tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Adolescentes, Davi é o nome desse jovem que pastoreava as ovelhas, e este jovem, ele fazia aquele serviço para honrar e glorificar o nome do Senhor. Ele era obediente aos pais. De todos ali, ele é o que menos tinha experiência, mas para Deus isso não era vantagem. O que Deus estava olhando, o que Deus estava sondando era o coração de Davi.
Davi era um jovem que veio o leão e ele afugentou, veio o urso e ele afugentou. E ele dizia o seguinte, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele, do seu trabalho, ele buscava a Deus e ele conseguia, através disso, glorificar o nome do Senhor. Ele dizia que o Senhor, ele era pastor de ovelhas, mas ele dizia que, como ele era pastor de ovelhas e cuidava daquelas ovelhas, o Senhor Deus era pastor dele e nada iria faltar. Salmo 23, vocês conhecem bem. Davi era um jovem que tinha um trabalho a fazer. Talvez, e é provável que seja o trabalho que os seus irmãos não queriam fazer. Talvez os seus irmãos, por terem um porte físico maior do que ele, mais forte, eram talvez mais capacitados. O pai tinha separado eles para fazer outros trabalhos. Mas Davi não rejeitou as ordenanças do seu pai. E ele disse o seguinte, e ele procurava fazer a vontade do seu pai. Adolescentes, nós falamos na primeira aula e temos falado sempre com vocês a importância de obedecermos os nossos pais. Como isso é importante e como Deus se agrada do filho que obedece o pai. Às vezes, muitas pessoas têm gastado fortunas para serem belos, conforme a sociedade tem ditado. Mas, adolescentes, o que realmente vai agradar a Deus, porque essas pessoas querem agradar os homens, querem ser bem vistas, mas o que realmente vai agradar a Deus, o que realmente vai te fazer agradar a Deus, é você obedecer a seus pais, aos seus familiares. Seja um filho obediente. A Bíblia diz que aquele jovem vem, então, ele é ungido rei do Senhor, de Israel. E a palavra e a história continua, e depois vem uma guerra contra Israel. Israel está sendo ofendido e há um gigante. Vocês conhecem bem a história, o gigante Golias. Olha, irmãos, como é interessante. Era um gigante, um homem de grande estatura. Nós estamos falando que Saul era bem visto porque ele era alto, que o seu irmão era bem visto, os irmãos de Jessé, por causa também da sua altura. Mas Davi não era alto, não tinha esse porte físico, era bem jovem. Mas quando Davi, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, vê o gigante afrontando, ele diz que vai, em nome do Senhor dos Exércitos, lutar contra aquele gigante. Quem dá a vitória ao povo, através do poder de Deus, é Davi. O jovem que foi o último a ser indicado até mesmo pelo pai, porque ele não fazia parte do padrão de beleza que a sociedade da época dizia. Às vezes, adolescentes, nós somos pegos o tempo todo por padrões que a sociedade quer nos colocar, seja ele de beleza, seja ele qualquer outro padrão que a sociedade queira nos colocar. E aí, adolescente, você precisa prestar atenção no que a palavra está nos dizendo. Que nós devemos agradar a Deus. Que nós devemos ser como Davi. Davi, ele colocava Deus à frente de tudo. O trabalho de Davi era um trabalho considerado um trabalho simples, cuidar de ovelhas. Ele ia para as planícies, para os campos, ele ficava sozinho. Mas ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. Muitas vezes, adolescente, você que está e vive em uma sociedade, muitas vezes, que dita padrões contrários à palavra de Deus. E você pode se sentir sozinho. Ah, eu sou sozinho porque eu estou na contramão do mundo. O que eu acredito, muitas pessoas não acreditam.
E eu quero dizer para você, adolescente, continue acreditando na palavra de Deus. Continue sendo servo de Deus. Davi ficou muitos dias, muito tempo no campo. Todos os dias, o pai dele deveria pedir para que ele apacentasse as ovelhas. E ele ia obedientemente, sozinho. Mas Deus foi trabalhando no coração de Davi. Deus foi trabalhando naquele coração obediente. E olha o que Deus tinha reservado para aquele jovem. Tinha reservado para aquele jovem ser rei de Israel. E ele foi o maior rei de Israel. E também, até hoje, o rei mais lembrado de Israel. Um jovem adolescente que não era de acordo com o mundo, não andava no mesmo caminho que o mundo. Ele queria andar no caminho de Deus. Ele queria buscar a Deus. Ele queria, na sua tarefa simples, honrar a Deus. No seu dia a dia, adolescente, você deve honrar a Deus em tudo o que você faz. Não esperando que os outros aplaudam vocês, ou não esperando que os outros venham elogiar vocês. Esperem que Deus aprove a vida de vocês, aprovem o trabalho de vocês, aprovem os estudos de vocês, aprovem o comportamento de vocês. Davi, ele ensina a nós a sua obediência e um coração temeroso a Deus. Em tudo o que ele fazia, ele via a mão de Deus. Quando o urso veio, ele sentiu que Deus estava o livrando. Quando o leão veio, ele sentiu que Deus estava o livrando. Haviam perigos também no seu trabalho, mas ele confiava em Deus e Deus o livrava. E ele ali, muitas vezes sozinho, estava tendo o livramento de Deus e também a experiência. O seu ministério estava crescendo com Davi. E é isso que muitas vezes nós temos falado para vocês, adolescentes, sobre o ministério de vocês, que está em desenvolvimento. Vocês devem procurar desenvolver o ministério de vocês. Orem a Deus, leiam a palavra de Deus. Se quebrante na presença de Deus para que Deus possa te direcionar e o ministério de vocês possa crescer. Porque é importante, adolescente, que vocês estejam fazendo a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Para recapitular, cada cultura, adolescente, tem o seu padrão de beleza, nós entendemos já isso. Como foi dito lá, em Israel, tinha o seu padrão de beleza. E olha que interessante, como nós falamos, que as pessoas estão vivendo muito atrás de um padrão de beleza que exige que elas consumam muito, que elas gastem muito. O Brasil, ele é o segundo país em números de cirurgias plásticas. Vocês já pensaram nisso? Então, nosso país, as pessoas que querem ficar mais bonitas, de acordo com a mídia, que a mídia pede, elas estão gastando muito dinheiro e passando por cirurgias, né? E a quantidade de pessoas é muito grande. A sua adolescência, ela é marcada por mudanças físicas. E isso é normal, perfeitamente normal. Não se preocupe, isso é normal. Todos nós que já fomos adolescentes passamos por mudanças físicas. E nós devemos aprender, como Samuel aprendeu, que não podemos mais julgar as pessoas pela aparência física. Por quê, adolescente? Porque muitas vezes o nosso conceito de beleza e de feiura, ele é desenvolvido na nossa infância, quando nós somos crianças, como nós vemos alguém dizendo que algo é bonito ou que algo é feio. Então nós vamos desenvolvendo esse conceito. Mas como nós lemos
que o Senhor, Ele não vê como os homens veem. Ele vê o nosso coração. Ele olha para dentro de nós. Quem nós somos de verdade. Que a beleza, ela sempre irá representar algo que é puro, algo que todos querem alcançar. E nós devemos alcançar a pureza através do Espírito Santo. Nós devemos buscar a Deus com o coração limpo. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós sabemos, adolescentes, que na Bíblia haviam outras pessoas com a beleza de acordo com os padrões da época, mas que essas pessoas, elas não tinham um bom caráter, como Absalão, que tentou usurpar o trono do seu pai, e ele acabou sendo morto. Olha que terrível, adolescente. Um filho com um coração tão terrível como o coração de Absalão, que teve raiva, que tentou tirar o seu próprio pai do trono, porque era um coração, ele era um mau caráter. Então, adolescentes, que nós falamos no início, devemos procurar sempre pessoas que temam a Deus, devemos procurar sempre pessoas que são obedientes aos seus pais. Por quê? Porque essas pessoas que temem a Deus, que são obedientes aos seus pais, são pessoas que procuram andar corretamente, elas serão boas companhias. Uma má companhia pode pôr tudo a perder para nós. Nós nunca devemos andar em má companhia. Nunca, adolescente, por mais que essa má companhia tenha um rosto bonito, tenha um corpo segundo os padrões de beleza da mídia, nós devemos fugir dessas pessoas. Nós devemos procurar sempre pessoas, adolescentes, que tenham bom caráter. Pessoas que são tementes a Deus e que buscam a Deus como vocês também estão buscando. Peçam a Deus sabedoria e discernimento para sempre estar com pessoas assim. Não vá pela aparência, mas vá pelo temor que os seus amigos e seus colegas têm de Deus. Amém? É claro, adolescentes, que não há nada de errado em desejar ser bonito. Não há nada de errado em a gente querer estar bem vestido. Querer ter uma boa aparência, como eu disse antes, praticar um exercício, nos alimentarmos bem. Mas nós não podemos ficar investindo tempo, dinheiro, o tempo nessas coisas e deixando muitas vezes de orar, deixando muitas vezes de ler a palavra de Deus, deixando muitas vezes de buscar a Deus, de ir à igreja, que nós devemos desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Nunca, adolescente, nunca deixe de buscar a Deus porque por buscar uma aparência de acordo com o padrão que a mídia tem nos dado. Amém, adolescentes? Nós devemos sempre buscar agradar a Deus. Nós devemos sempre buscar estar de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos, adolescentes, na contramão do mundo. Nós estamos vivendo na contramão do mundo. Hoje, domingo, você, adolescente, está assistindo aqui um vídeo da EBD. Contramão do mundo. Muitos outros adolescentes preferem estar jogando bola, preferem estar fazendo qualquer outra coisa, indo na praia, mas você separou o domingo para que você esteja adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra. Amém? Que essa lição possa nos ajudar a entender que devemos sempre honrar o nome do Senhor em tudo que fazemos, como Davi fez. E que devemos adorar o nome do Senhor, amar a Deus sempre, porque é isso que verdadeiramente importa. Amém? Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor, venha quebrantar os nossos corações, sonda os nossos corações, Senhor. Muda tudo aquilo que não te agrada, muda tudo aquilo que é feio em nosso coração, para que possamos te agradar, porque é isso que importa, Senhor, te agradar. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.